Continuando, pessoal, falando sobre strings, agora nós vamos ver alguns métodos, os principais métodos. Primeiro, o que seria um método? Diferente de uma função, né? Por exemplo, o o print você só utiliza o print e depois você escreve o que você quer que apareça na tela. Agora, um método ele é diferente porque você não vai escrever o nome do método. Primeiro você tem que ter uma vai ter que ter uma variável de um tipo específico, né? Nesse caso são métodos específicos das strings, então você vai ter que trabalhar com variáveis que sejam strings. Primeiro vamos declarar uma variável mais comum, x igual hello world. E o primeiro método que nós vamos ver é o upper. Como é que nós vamos utilizar esse método, né? Nós vamos pegar x ponto upper e aí vamos colocar vamos abrir e fechar parênteses, né? Nesse caso não precisamos escrever nada dentro dos parênteses, porque esse método em específico não exige nada, né? Você só precisa da variável e do nome do método. Mas alguns outros, como nós vamos ver mais pra frente, vão precisar que você digite algo a mais. E aí vai ser entre os parênteses que você vai digitar esse algo a mais que é exigido. Aqui não, só precisamos do upper mesmo. E o que que isso vai fazer? Y igual a x.upper, print y. O y vai ser exatamente a string que foi declarada, só que com todos os caracteres em maiúsculos. É isso que esse método vai fazer. Hello World vai alterar o formato dessa string, deixando todos os caracteres como letras maiúsculas. Se você tiver algum número aqui, não vai mudar nada. Porque um número não tem diferença de maiúsculo e minúsculo, mesmo serve para caracteres especiais, como o arroba, ponto de interrogação. Vai continuar igual. E o lower é o inverso, é um método que vai transformar todos os caracteres em letras minúsculas. E a mesma coisa acontece com as letras e os caracteres especiais que não vão alterar, vão continuar do mesmo jeito. Um outro método bastante importante é o strip. E o strip, ele vai remover os espaços em branco que estão ou no começo ou no final de alguma string. Por exemplo, vamos pegar uma string blank igual, vamos colocar alguns espaços em branco aqui no começo, escrever qualquer coisa e colocar espaços em branco no final. Se nós fizermos um print, esses espaços em branco vão sair no print. Print blank. Vai ter um espaço branco no começo e um espaço em branco no final. O espaço em branco final não é muito perceptível, né? Mas ele está aqui. Agora, se nós utilizarmos o método strip, nós não precisamos declarar uma variável com o método, né? Não precisamos fazer x igual blank.strip. Não, podemos colocar direto no print. Blank.strip abre e fecha parênteses, que também não vai exigir nada neste caso específico. Mas, se nós fizermos isso, vai remover os espaços em branco no começo e no final da string. Replace é extremamente importante, né? Porque ele vai substituir uma parte da string por outra coisa. Se você quiser tirar por exemplo, alguma letra, se você quiser alterar uma letra e colocar outra, você utiliza o replace. E agora sim, você vai ter que escrever algo dentro dos parênteses, né? Vamos utilizar o próprio... Bom, vamos utilizar o
Hello World, que está bastante zoado, né? Porque nós colocamos números e o ponto de interrogação. E vamos fazer z igual a x.replace. Primeiro nós vamos colocar o valor antigo, né? Que seria a string 1, 2, 3, arroba, ponto de interrogação. Deixa eu confirmar, ponto de interrogação, arroba. Agora uma vírgula, e qual que vai ser a nova string? Vai ser nada. Ou seja, só abre e fecha aspas. Se fizermos o print z, nós vamos ter hello world, tem essa parte final. Exato, hello world no formato que nós desejamos. E outra um outro método é o split. Esse método serve para você separar a string com base em alguma parte dela. Por exemplo, nós temos a vírgula entre o hello e o world. Se nós quisermos separar e pegar o hello e o word separados, nós vamos utilizar este método. Vamos utilizar o método split. W igual z.split. Qual seria o valor que nós vamos utilizar para separar? Nós temos que colocar aqui entre os parênteses o caractere vírgula. E o que esse método vai fazer é que ele vai retornar uma lista com os valores sendo separados pela vírgula. Vamos fazer um print para nós conseguirmos compreender melhor o que isso significa. Print w. Nós vamos ter aqui uma lista com hello e com word. Ou seja, você vai pegar aqui, porque nós pegamos o z, né? Que o z já retirou essa parte final aqui. Então o split ele vai separar a string utilizando algum caractere desejado, nesse caso foi o vírgula, nós utilizamos o vírgula para separar e pegamos o que estava antes, que é o hello, e o que está depois, que é o word.